Vamos começar a falar do Palmeiras, então. O Palmeiras, que no primeiro jogo, na semana passada, havia vencido a partida e nessa tomou a virada, 2-1 no primeiro jogo e 2-1 para o Defensa e Justiça na partida de ontem. E a partida foi para a prorrogação depois disso, né? E teve expulsão, confusão e nos pênaltis, mais uma vez, o Palmeiras errou 2 penalidades e o Defensa e Justiça bateu, converteu todas. Fala um pouquinho desse jogo aí pra gente. Então, foi um jogo muito corrido, porque o Defensa e Justiça, né, o time da OAB da Argentina, e ele precisava mostrar a que veio para reverter o placar. Tinha perdido 2-1 em casa, precisava vencer ali por 2-0 e pressionou muito. Foi até melhor do que o Palmeiras na troca de passes, no passe certo, posse de bola, teve tudo a mais do que o Palmeiras. Mas como o futebol é o futebol, saiu atrás do placar. Um pênalti convertido pelo Rafael Veiga. O Rafael Veiga tá fazendo gol, hein? Já fez o terceiro gol. Aí, né? Que ele fez 2 contra o Flamengo, mais um na quarta-feira. E o Palmeiras abriu o placar e aumentou a vantagem. Mas isso é um problema que eu acho, porque quando o Palmeiras sai na frente, ele parece que arma um caminhão ali na frente da zaga e só joga no contra-ataque. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu, né? O que eu escutei, o pessoal lembrando muito do ônibus azul do Mourinho, na época do Chelsea, que ganhava ali de 1-0 e montava o ônibus atrás, e aí num contra-ataque fazia o 2. O Abel já falou que a principal inspiração dele é o Mourinho, viu? Então é bem parecido os métodos de trabalho ali. Então o time tem essa característica, né? O técnico impõe. Só que o Abel fez uma troca importante ali no meio-campo, que vinha a reclamação tanto do Felipe Melo quanto do Zé Rafael, que não estavam jogando bem. E ele entrou com o Danilo, né? Danilo no meio-campo, com o Patrick de Paula. O time fica mais leve, fica mais jovem, né? Mais veloz. E saiu na frente, mas não conseguiu segurar. Não segurou a pressão. Tomou o empate com o Brian Romero. Jogador importante, o Crespo, que deu uma revitalizada na carreira dele, né? Trouxe ele para o Defensa e Justiça, e aí ano passado o Crespo foi campeão da Sul-Americana. O Brian Romero era o principal jogador, foi até cotado para vir para São Paulo, mas eu acho que não deu certo. Um jogador que está valorizado, muita grana, para um jogador já de mais de 29 anos. Então, mas foi ele que fez o primeiro gol, né, do Palmeiras, do Defensa e Justiça, e aí pressão. O jogador expulso, né? O Vinha foi expulso ali. Ali demonstrou uma falta de cabeça ali, porque ele sofreu a falta. Tá certo que o juiz errou em não marcar a falta, mas ele reagiu. Acabou acertando um chute no adversário e ali o juiz viu a reação dele, ele acabou sendo expulso, prejudicando o time, porque aí com 1 a menos, com toda a pressão que o time argentino fazia, uma hora ou outra aconteceu a tragédia para os palmeirenses. Foi no último minuto, né? O gol ali do Benítez, chutando uma bola de fora da área, e ali o Everton não conseguiu pegar, não. Então empatou o jogo e aí fomos para a prorrogação. Empatou o jogo na soma, né? 2-1 na partida, mas 3-3 no geral. 3-3 no geral. É isso aí. E aí, pelo regulamento da Recopa, vamos para uma prorrogação. 30 minutos emocionantes ali, o time... Aí entra quem tem mais perna também, quem tem mais garrafa para vender, como diz no jargão futebolístico. É isso aí. E o Palmeiras podia ter decidido logo no começo. Porque aconteceu um pênalti ali. Aconteceu um pênalti e logo em seguida a expulsão do Brian Romero, que fez o gol, acaba sendo expulso. Uma confusão enorme depois daquele pênalti, né? O juiz foi ver no VAR. Pô, como é que um juiz daqui não vê um pênalti daquele, né? Eu entendo um pouco da torcida palmeirense. O cara foi só no atacante do Palmeiras, cara. Ele foi, foi muito pênalti, não precisava nem de VAR para aquilo. Mas aí tem essa muleta do VAR, né, que o juiz meio que deixa seguir. Se estou errado, o VAR me chama. E aí ficou um tempão lá para ver o VAR, confusão. Aí também teve as expulsões do pessoal da comissão técnica do Palmeiras. Vou até falar uma teoria que eu tenho aqui sobre esse técnico. Fazia tempo que eu queria falar. Por quê? Numa partida do ano passado entre São Paulo, é lógico, né, contra o São Paulo a gente vê mais e como não tem torcida, o microfone fica aberto ali. Certo. E a gente viu uma postura do Abel um pouco que arrogante na beira do gramado. Teve uma hora que ele falou que o juiz era um pirata, que só via de um lado, né, as gírias portuguesas. Começou a falar que existia um ranking de árbitros na Europa, por isso que os árbitros daqui não têm o nível da Europa. Começou a falar um tanto de barbaridade, meio que, sabe, numa situação que até o Jorge Jesus tinha um pouco.
um pouco de por cima da carne seca. E ele que é um cara tão legal, né, nas entrevistas, Sim, sim. mas na beira do campo ele se transforma, e ele e a comissão técnica dele, ele meio que incendeia o time ali e acaba perdendo a cabeça. Então não é de hoje que eu faço essa crítica. O Abel está muito alterado nas partidas, prejudicando o time. É um grande técnico, ganhou tudo no ano passado, Sim, sim. mas essa postura dele ele tem que rever, porque, como falaram, né, no Braga ele não tinha essa postura, na Grécia totalmente educado, não foi expulso na Grécia, e aqui no Palmeiras ele chega para fazer esse papelão. Até parece que se sente melhor do que os outros, né? a Sou português, sou europeu, e aqui todos têm que me respeitar, eu falo o que eu quero e vão acatar. E não é assim, tem que respeitar e muito, porque aqui é o futebol pentacampeão mundial. Então, essas pessoas que vêm de fora têm que vir com uma postura um pouco mais humilde. O São Paulo veio de fora, acrescentou muito para o futebol brasileiro, é um grande técnico. Mas os outros técnicos falavam, né? O São Paulo passava, não dava bom dia, não falava uma palavra em português. Não, passou 2 anos aqui e não se preocupou em aprender um bom dia, que seja. Era sempre. Eu posso falar por causa própria de 2 técnicos estrangeiros que passaram pelo Brasil, que foram técnicos do meu time, com uma postura totalmente contrária a isso. O Osório, lembra do Osório dos papelzinhos lá? Colombiano, que fazia os bilhetinhos. Uma educação, se preocupando em falar português, um cara acessível com a imprensa, super bacana, né? Conversava de igual para igual com os jogadores ali. E essa surpresa que está sendo o Crespo. O Crespo na beira do gramado é de uma elegância. E você não está falando da roupa dele, não, né? Porque aquele terno muito bem alinhado. É um centroavante europeu, né? Comemorar os gols, é tudo ali. Jogou na Itália, o cara tem lá a beca dele, o terno italiano dele. Mas assim, uma educação, fala com os jogadores com muita educação, fala com o juiz com educação. O São Paulo foi até prejudicado em alguns outros jogos. Ele falou assim: não estou aqui para falar de arbitragem, são humanos. Se ele está ali fazendo o trabalho dele, eu estou aqui fazendo o meu. Sabe, uma postura muito diferente. Que também tinha, para não falar que é só técnico do São Paulo, o Gareca, que foi técnico do Palmeiras, um técnico assim também. Então, assim, chega no Brasil, aprende português, se comunica, seja, né, com o mesmo nível das pessoas, porque conhecimento técnico eles já provaram que estão um degrau acima dos brasileiros. Com certeza. Então é isso aí. Daí o Palmeiras foi para as penalidades. E o que aconteceu nas penalidades, César? Foi para as penalidades porque o Gomes não converteu o pênalti, né? Aquele pênalti que gerou toda a confusão que você explanou muito bem, o Gomes não conseguiu converter e o jogo terminou ali empatado, indo para as penalidades máximas. Na ausência do Luan, o Gomes foi lá e deu a pipocada que a zaga do Palmeiras sempre dá. Pipocada que vou te contar. E nos pênaltis, o Palmeiras não conseguiu vencer. E desperdiçou de novo 2 cobranças. 2 cobranças. 2 cobranças. O que ficou de curioso, né, que alguns jogadores que bateram pênalti contra o Flamengo não estavam na lista para bater ali os primeiros pênaltis, né? Então, o próprio Danilo, o próprio Luan, né, não foram para as cobranças e deixaram nos pés do Everton. É goleiro. É o goleiro, é o melhor goleiro brasileiro na atualidade. Mas não ele está melhor que o Alisson e o Ederson. O Ederson tá melhor que o Cássio. Assim, melhor também. que o Cássio, então ele está num nível muito alto como goleiro. E dizem que nos treinos ele bate pênalti, tem um percentual bom de acerto. Tá? E jogaram a responsabilidade, dessa vez nos pés dele, e ele infelizmente para os palmeirenses, desperdiçou essa cobrança. Ó, a gente não está tripudiando aqui não. Não. Ficamos um pouquinho felizes? Não, também. Até porque o futebol brasileiro ele tem que estar ganhando sempre. Tem que estar ganhando sempre, então mais uma competição internacional, onde na maioria das vezes os argentinos são superiores. Na Recopa não. Na Recopa o Brasil acho que tem 3 títulos a mais do que o... mas o que eu acho engraçado, que eu não me lembro, a Recopa é sempre o campeão da Libertadores contra o campeão da Copa Sul-Americana. Sim. Eu não lembro a última vez que o campeão da Sul-Americana ganhou do campeão da Libertadores. Olha... eu não lembro desse jogo. Puxando aqui nos últimos 10 anos... Não teve, né? Não me recordo, não. Desde a época do Corinthians, quando ganhou em 2012, jogou contra o São Paulo em 2013, né? E o São Paulo perdeu. Desde essa época aí, a partir daí... o Galo contra o São Lourenço, Galo campeão. Muita coisa, faz tempo. Realmente tempo que o time que ganha a Libertadores, que geralmente é melhor, né? É melhor. Porque a Sul-Americana, vamos dizer que seria uma Série B da América, né? Há quem diga. Eu também não concordo muito com isso. Não, é uma competição importante.
internacional, assim como a Liga Europa, que teve partidas no... Teve partida hoje. Roma, eu estava assistindo Roma e Ajax. Na verdade, as partidas foram ontem. Porque hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Não, é que a nossa gravação é na quinta, mas eu já estou empolgado para curtir na sexta aqui, viu? Mas teve as partidas, né, definindo aí os semifinalistas da Liga Europa. E a Sul-Americana, vamos dizer assim, seria a Liga Europa da América do Sul. É isso aí. Grande abraço para você que acompanhou o vídeo até aqui. Faça aquilo lá, compartilhe, comente, curta, ative as notificações e acompanhe a gente. Um grande abraço, tamo junto, até mais. Valeu, Cezão. Falou!